Olha, hoje a gente vai bater um papo com a dermatologista Viviane Araújo. A gente vai falar sobre a nova estética masculina. Cada vez mais procuramos tratamentos em busca de um rosto, um corpo livre de problemas de cicatrizes, de acne, de olheiras, de envelhecimento, de rugas, excesso de pelos, queda de cabelo, olha, por aí vai. E uma das tendências é a busca por um rosto com feições mais marcadas e também mais harmônicas. Nós vamos receber também por aqui a advogada Sheila Sodré. Ela vai falar sobre as principais mudanças da reforma trabalhista que está sendo votada no Congresso. Portanto, fica conectado com a gente, que o programa do Abelardo Jurema está no ar. Pois é, olha, não é novidade que os homens estão cada vez mais preocupados com a aparência. E, atualmente, novos tipos de tratamento nos levam aos consultórios em busca de soluções para rugas, para manchas, para calvície, pelos indesejados e tantos outros problemas que afetam a nossa imagem. Hoje em dia, pessoas se preocupam tanto com a imagem, não é verdade? Bom, hoje a gente vai bater um papo com uma expert em tudo isso, que é a dermatologista Viviane Araújo. Ela é uma referência nessa área e está na área de estética dermatológica há mais de 20 anos. São 20 anos de experiência. Muita coisa mudou de lá para cá? Com certeza. Hoje em dia, sim, a visão, né, da parte, principalmente do envelhecimento e do rejuvenescimento, é completamente diferente. A gente estava conversando aqui um pouco antes sobre o processo natural do envelhecimento. E hoje a gente tem uma noção muito mais ampla. A gente sabe que não é só a pele que envelhece, né? São todos os tecidos, inclusive até a camada óssea, como a gente bem comentou. Os ossos também envelhecem, com que coisa certeza. Terrível isso. Perdemos, na verdade, os tecidos gradativamente. Então, quando a pele vai caindo, ficando flácida, é porque está perdendo realmente colágeno, a gente está perdendo gordura no rosto, o músculo está ficando mais flácido, a gente está absorvendo osso, né? Então, a gente hoje tenta recuperar as camadas que estão sendo perdidas. Então, com isso, a gente vai proporcionando um rejuvenescimento mais harmônico, mais natural e mais sustentável, né? Me diga uma coisa, hoje cada vez mais homens, né, se preocupam. Homens estão muito vaidosos, né? As mulheres também, mas os homens estão vaidosíssimos. Eu acho até que sempre foram, eles estão mais assumidos. Estão mais assumidos, E muitos estão procurando uma série de tratamentos, às vezes tratamentos alternativos, às vezes com aplicações de substâncias químicas, no caso o Botox, por exemplo. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre Botox, porque tem gente que considera o Botox uma verdadeira, vamos dizer, sua coisa meio danosa, porque diz que, de repente, a gente tem muitos exemplos de pessoas que exageraram muito na aplicação do Botox e se transformaram em outras pessoas, e mais feias do que elas eram antes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. O Botox é um aliado, é um inimigo, é um aliado, é um adversário? O que o Botox é? É um grande aliado quando usado corretamente, como tudo, né? Como qualquer medicamento, a gente precisa ter a indicação correta. Então, a toxina botulínica ela é usada na estética há mais de 30 anos, então não é nada novo. Tem foto no ar, por exemplo, esse caso é um caso que o cara colocou Botox, é isso? Olha, a gente vê um relaxamento na região da testa, que com certeza tem a ver com o Botox, que é para ruga de expressão, principalmente na região da testa. Então você vê que na primeira foto ele está com uma expressão mais brava e já na última foto ele está com uma expressão mais relaxada, né? Principalmente a região ali entre as sobrancelhas, que é a região da glabela. Isso é o uso do Botox? Isso é o Botox. Então o Botox ele não é para transformar, não é para dar volume, não é para trazer nenhuma alteração que deixe desarmonia. Então, usado da maneira correta, ele traz esse alívio na expressão facial, deixando a pessoa mais descansada. Me diz uma coisa, Viviane, o Botox tem prazo de validade? Quer dizer, o cara fez isso aí. Durante quanto tempo esse Botox ele
poderá ser observado, sentido? A ação da toxina botulínica é em torno de 4 a 6 meses, mas isso pode variar para mais ou para menos. Mas aí o cara tem que fazer um acompanhamento, ou seja, ele tem que fazer novas dosagens, como é isso? Geralmente a gente recomenda depois de 6 meses, até para que não haja estímulo de anticorpos contra o próprio Botox. Então, isso é uma aplicação de Botox? Isso, na região da testa. Então, Botox, como a gente ia falando, ele é um líquido que causa relaxamento muscular. Ele não é uma substância capaz de volumizar, de causar deformidades, não é para ser injetada no lábio, como muita gente diz, fulano está com os lábios inchados, foi muito Botox. Não, isso é um erro, na verdade, porque o Botox não é Botox. E o que produz isso? A gente é pega o preenchimento. Uma pessoa como a Gretchen, às vezes outras pessoas, que você olha, a pessoa, tem uma amiga minha, eu não, logicamente não vou dizer o nome, mas tem uma amiga minha que ela está completamente transformada, porque a boca da mulher está uma coisa impressionante. Existiam e ainda existem algumas substâncias de preenchimento que nada tem a ver com Botox, né? Quais são? É o Metacril? O Metacril, exatamente, que foi usado muito no passado, infelizmente ainda é usado hoje, mesmo sabendo de todos os riscos e transtornos e alterações até disformes, como a gente bem sabe, e de famosos. O Metacril não é o Botox. Não. Botox é o Botox. Botox é uma substância, a toxina botulínica. O Metacril você condena o Metacril? O Metacril, não só eu, né? Na verdade, a comunidade dermatológica, principalmente, já conhece o Metacril de longa data. Ele é um produto, à base, digamos, para que as pessoas possam entender, de plástico, né? Ele não é uma substância biocompatível. Essa foto, você pode explicar, do MD Codes. MD Codes seria o quê? Código médico, é isso? É, isso mesmo. MD é a sigla, né, Estados Unidos, mas que chama Medical Doctor. Mas ela melhora substancial. O que foi isso? Essa paciente foi tratada num curso de MD Codes recente pelo Dr. Maurício de Maio, que foi o criador dessa técnica, e ele fez uma restauração facial com ácido hialurônico, que hoje é considerada uma das substâncias mais seguras para preenchimento. Ácido o quê? Hialurônico. Então, ele é uma substância biocompatível, bioabsorvível e com um risco de rejeição mínimo. Então, e ele também não endurece como o Metacril dentro do rosto, que o Metacril fazia aquela deformidade, como você bem falou, porque ele endurecia, ele migrava. Então, ele não era uma substância que naturalmente, com o processo de envelhecimento, fosse absorvida. E hoje a gente já sabe que é fundamental que as substâncias sejam absorvidas para que não cause essa deformidade que você falou. Né? Então, quem realmente passou por essa era do Metacril e foi injetado com Metacril, a gente sabe que realmente tem esses riscos, tanto de desenvolver reações futuras, como de causar um pouco de deformidade ao longo dos anos. Já o ácido hialurônico, não. Tem muita gente, a produção está me dizendo, tanta gente famosa porque hoje em dia, olha, nós temos um exemplo aí, o Tom Cruise, né? O Tom Cruise, eu não sei se ele está antes ou depois ali, como é que é? A impressão é que ele estava mais jovem na primeira, talvez ele deu uma emagrecida, né? Porque a impressão é que ele deu uma emagrecida. Eu acho que ele era mais jovem mesmo, né? É natural que mais jovem esteja com o rosto mais cheinho. É verdade. Então, o processo de envelhecimento leva a esse emagrecimento facial. E diga uma coisa, doutora Viviane, existe uma data, um prazo, ou uma idade, vamos dizer assim, que a pessoa deva se preocupar com esse tipo de coisa, ou isso depende de cada um? Vamos dizer, às vezes a pessoa tem 30 anos, mas se sente mais envelhecida do que deveria. Existe, às vezes até adolescentes hoje estão aí atrás de botar Botox. Isso acontece, né? O que a gente fala hoje é que é importante a prevenção acima de tudo, né? Então, a prevenção deve começar quando você vê necessidade. Eu digo sempre que não existe idade para começar, existe necessidade. Então, a faixa etária que geralmente começa a aparecer os primeiros sinais do envelhecimento é entre 30 e 40 anos. Por quê? Porque a perda de colágeno, principalmente na mulher, começa a se tornar mais acentuada. Então ela vai chegar no consultório dizendo que está sentindo a pele mais marcada, essas rugas da testa, que são as que a gente aplica o Botox, começa a ficar mais, né, aquelas rugas bem franzidas, a cara de bravo, como a gente falou anteriormente, os pezinhos de galinha. Então é natural que ela procure nessa época. E quando inicia-se o processo de envelhecimento, a gente inicia o tratamento.
Então, a toxina botulínica, o Botox, a gente costuma, é o primeiro tratamento que a gente faz, porque essas rugas são as primeiras que aparecem. Então, se a paciente chega com essa idade, 30, 35, já com as rugas, né, tendendo a marcar, a gente já indica a aplicação para quê? Para que ela não chegue numa idade mais avançada com muita marca. Porque sempre que você vai tratando gradualmente, você mantém uma pele mais rejuvenescida, mais natural, parecendo que não está fazendo nada, né? Mas a gente sabendo o que está fazendo, porque é impossível chegar numa idade mais avançada sem estar fazendo nada, né? E com a pele perfeita. Eu ia falar isso porque uma coisa que a mim particularmente me assusta um pouco, eu nunca coloquei Botox, mas poderia ter colocado, mas nunca coloquei. E as pessoas às vezes me acham jovem, eu tenho 65, então as pessoas falam, você está tão bem, qual é a água que você está bebendo e tal. Mas uma das coisas que me preocupa é porque às vezes é que eu use, por uma razão qualquer, alguém indique, você devia usar Botox, vamos supor, e eu me sinta diferente do que na realidade que fique uma coisa artificial, você está entendendo? Mas hoje em dia a tendência como a gente viu aquela foto ali daquele primeiro do artista que foi colocado, então aquela expressão de relaxamento é muito suave. Então isso não muda, o Botox não é para mudar, ele é apenas para relaxar a expressão. A pessoa pode fazer um tratamento com Botox se a pessoa não perceber? Pode, na verdade a gente faz de repente é que nota assim, esse cara está mais novo. Normalmente, o que eu falo para paciente, as pacientes também comentam. Muita gente acha que ela está mais descansada. Ou, paciente às vezes que faz nas férias, aí o pessoal volta no trabalho e diz, parece que você realmente está mais descansada, as férias lhe fez bem. Então, às vezes, comenta como se fosse um corte, você cortou o cabelo. Então, aquela coisa que a pessoa está melhor, mas você não identifica exatamente em que. Todo o tratamento hoje é voltado para esse tipo de comentário. Então, é para as pessoas acharem que você está bem. Sem estar transformada. Sem estar transformada. Né? É aquela história. Ou então você conhece uma pessoa de muito tempo e, como você bem disse, parece que o tempo não passou para você. Esse é o comentário do tratamento bem feito, que geralmente não chama atenção, principalmente dos famosos, como você bem falou da Gretchen e outras pessoas que estão realmente muito, né? Com o rosto muito deformado. Estão muito na vitrine também. E também com o rosto realmente que chamou atenção pela transformação. Mas aquelas que estão bem, na faixa dos 50, 60 anos, a gente não costuma colocar como exemplo, mas a gente sabe que elas são o exemplo do que é correto. Eu sei. Doutora Viviane, eu vou lhe fazer uma pergunta pessoal, tá certo? A senhora já... Estou chamando a senhora? Você posso chamar mesmo, você, claro. Né? Conheço a doutora Viviane há tanto tempo. Doutora Viviane, eu sei que você já tem um tempo, uma estrada percorrida na sua profissão, você é uma pessoa muito respeitada dentro do que você faz, é uma pessoa muito centrada. E eu falo isso porque acompanho aqui eu tô sempre na janela da cidade, eu observo muitas pessoas. Você é uma pessoa muito centrada, não se expõe em demasia, você realiza seu trabalho com muito critério, né? Mas você é uma mulher bonita, é uma mulher jovem, mas você, por um acaso, você já se auto-aplicou com o Botox? Sim, na verdade todos esses tratamentos eu já fiz em mim. Então, é um dos pré-requisitos, inclusive... Não parece absolutamente nada, é absolutamente natural. Mas eu não tenho problema de falar a idade, eu tenho 45 anos, então é impossível a gente estar numa idade, principalmente depois dos 40, e estar com a pele bem sem estar fazendo nada. A gente sabe, né, que estuda a pele, que isso não é uma coisa natural. Então, desde os 32 que eu aplico o Botox. Então, doutora? Que coisa, eu vou beber dessa água, então. Então, assim, desde os 32 para quê? Justamente quando eu iniciei as primeiras rugas, mas a senhora mesmo se aplica? Eu mesmo. Você mesmo se aplica? Eu mesmo me aplico. Preenchimento. Porque o telespectador... Mas é você. É porque dá mais... vamos dizer assim, respeitabilidade, né? O entrevistador tem que chamar a pessoa... tem que dar a importância devida ao seu entrevistado, entendeu? Mas assim, não tem problema de falar, assim, desde os 32 que eu faço a aplicação da toxina, faço preenchimento na medida certa. É um tratamento
oneroso, doutora Viviane? Já foi mais. Hoje em dia já é mais acessível, mas de toda forma não é um tratamento barato, principalmente se a gente for fazer, eu digo, da maneira correta, porque infelizmente hoje está na mão de profissionais, às vezes até não médicos, que é um grande perigo, e tem de todo preço, né? Mas tem também botox, qualidades e qualidades, durabilidades e durabilidades. O botox em si é uma substância cara? É uma substância cara. Na verdade, todas não temos no Brasil. Não temos no Brasil. Não. Tem vários fabricantes, mas tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem até coreano. Isso se pede como por importação, é isso? Tem vários representantes, importadoras e laboratórios que detêm o poder de algumas marcas, né, para comercialização no Brasil. Então, atualmente a gente tem no Brasil em torno de 5 marcas de toxina botulínica. Pois olha, a gente vai dar um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai falar, olha, sobre tratamento de cicatrizes de acne, coisas que atingem aí todo mundo, com a doutora Viviane Araújo. Você fica atento, porque isso é uma consulta gratuita que eu estou oferecendo para você que está em casa, tá certo? Então, já já a gente volta. Pois é, com Elton John aí nos fundos musical e eu conversando com a doutora Viviane Araújo. A gente está tratando aí dos problemas que incomodam algumas pessoas, a velhice, ou a pele, as questões dos problemas de pele, tantas coisas aqui que atingem, né, sobretudo as pessoas que vão chegando aos 30, aos 40, aos 50 anos. E uma das coisas que atingem, doutora Viviane, mais aí a adolescência, que também é uma coisa que incomoda muito, é a tal da espinha, o acne, né, como chama. Né? Hoje, antigamente, eu me lembro que era uma verdadeira, no meu período de juventude, era uma verdadeira fantasma que assombrava as meninas do meu bairro. Quando uma aparecia com uma espinha, ficava louca. E, em geral, espremia aquela espinha, aí é que dava... um caso desse... Hoje em dia, como é que é tratada a acne? A acne da adolescência, ela tem vários tratamentos, mas o tratamento, digamos assim, ideal hoje para aquelas acnes mais rebeldes e mais avançadas é a isotretinoína, né? Que é um medicamento via oral que é tomado com muito rigor, fazendo exames seriados, mas que já existe há mais de 30 anos, então não é nada novo. E que tem uma capacidade de resolução muito grande. Só raros são os casos que saem da adolescência ainda permanecendo com acne. Mas ela tem um grau de cura, inclusive, da acne muito grande para essa acne da adolescência. Eu tinha uma amiga, quando eu era rapazola, né? Coitada, ela era complexada, a pele dela era toda esburacada, porque ela naquela época, a ignorância era muito grande em relação ao tratamento. Espremia muito. Espremia aquelas espinhas, botava pasta de dente. Não tinha um negócio de botar pasta de dente. É verdade, até hoje a gente pasta de ainda vê dente, isso. porque achava que podia ficar bom, enfim. Na verdade, a pasta de dente tem um efeito secativo ali imediato, não vamos dizer que não. Mas não é um tratamento, acaba queimando, adequado, né? Quer dizer que hoje existem, vamos dizer assim, alternativas mais eficientes. Sim, com certeza. A adolescente não precisa ficar desesperada. Não, e nem partir para ficar se automutilando, como a gente fala, né? Que o grande problema é ficar com as marcas, porque aí depois da adolescência fica aquelas marcas, aquele rosto que vai ter um envelhecimento mais precoce pela perda de colágeno. E as cicatrizes que são muito mais difíceis de tratar, apesar de que já tem tratamento hoje, mas um rosto que teve cicatrizes, ele nunca é igual a um rosto que nunca teve. É lógico. Né? Então, o ideal sempre é prevenir, como a gente estava falando, tratar corretamente, procurar o dermatologista. Isso pode ser o adolescente a partir de 10 anos, 12 anos, 13 anos? Logo que se inicia o processo, isso varia muito, mas na faixa de 12, 13 anos... O que produz a acne? O que produz? Qual é o fator?
gerador? Na verdade, a acne é uma doença multifatorial, como a gente fala. Então, existe uma hiperqueratinização, uma produção exagerada de queratina no folículo piloso, determinado por hormônios também dessa fase, né, da adolescência, que começa a ter aquela ebulição de hormônios. Então, isso estimula a glândula sebácea em pessoas também que já têm uma certa predisposição, porque a gente vê que famílias que têm acne, as crianças logo cedo, genético também? Existe um fator genético fortíssimo, inclusive, né? Tanto que tem pais que quando as crianças com 12 anos já estão apresentando, eles já correm para o consultório. Ó, doutora, eu tive muito, a mãe também teve. Então, assim, a gente vê que realmente é um quadro evolutivo mais grave. Aqui tem microagulhamento. Eu queria que você me dissesse o que é, o que significa e para que serve. O microagulhamento é um tratamento hoje muito utilizado na dermatologia, né? Que ele é através de um aparelhinho, que é um rolinho de microagulhas, que é passado no rosto, principalmente, mas também já é usado em várias outras áreas. É isso aí, por exemplo. Aí. Esse é um caso específico. O que significa? Isso é o quê? Esse rolinho de microagulhas, ele estimula a produção de colágeno, ele solta fibroses, dependendo do comprimento dessas agulhas, melhorando essa aparência das cicatrizes de acne. Então, é um dos carros-chefes do tratamento de cicatriz de acne hoje, o microagulhamento. Hoje está muito comum as barbearias, os homens estão usando muita barba. A barba, no seu entendimento, enquanto dermatologista, você acha, Viviane, que a barba faz bem ou faz mal à pele? Depende muito da pele e de como é cuidada essa barba, porque alguns pacientes têm tendência ao encravamento quando faz. Então, para esses pacientes, o fato de deixar a barba crescer, às vezes é até um alívio desse processo chamado foliculite, que é uma inflamação dos folículos pilosos pelo excesso de fazer barba. Então, deixar de fazer, às vezes, por um tempo, é bom. Caso aí que ficou é um caso melhor, né? de cicatriz, certamente foi tratado, talvez, com microagulhamento, às vezes com laser fracionado. O que é diferente, o cravo da espinha? O cravo é o precursor da espinha no processo de acne, né? Porque o cravo é um entupimento do folículo piloso por sujeirinha, digamos assim, né? Ele tanto pode ser aberto, que é o preto, como pode ser branco, que é o cravo fechado. Esse cravo, ele pode se inflamar, se depositar bactérias, e é aí que se forma a espinha. Então, é um processo evolutivo. Mas eu tinha muito cravo, né? Eu fazia assim, mas saía cravo, impressionante. A gente sempre recomenda que se faça a limpeza de pele, né? Numa clínica, da maneira correta, periodicamente, a cada 2, 3 meses, principalmente nessa fase da adolescência. Às vezes, só o fato de controlar essa produção de cravo já melhora o quadro das espinhas, evitando que esses cravos se transformem em espinha. Doutora Viviane, agora eu vou tratar de um assunto que esse pega no pé de muita gente, ou pega na cabeça de muita gente, que é a tal da alopecia, que no caso, no popular, é o chamado careca, né? O cara calvo, aquele cara que se julga às vezes está num jogo de futebol, é aquele ali que está do lado, ponto de referência, né? É o que está do lado do careca, coitado. O careca é sempre um ponto de referência. E tem gente que fica doente com isso porque as pessoas são bonitas. Eu tenho um amigo meu que teve uma depressão tremenda. Ele era o galã da minha rua lá no Rio de Janeiro. Ele era muito requisitado pelas mulheres. Mas ele, aos 23 anos, começou a desenvolver uma calvície. Ele ainda hoje não é bem do juízo, porque não é verdade. Ele teve uma depressão muito grande. Afeta muito realmente essa parte da autoestima, né? E a gente compara, inclusive, esse problema da calvície para o homem como o problema da celulite para a mulher. São duas coisas que perturbam demais. E já há efetivamente uma solução mais eficaz, porque a gente sempre ouviu falar em milagres sobre a calvície. Milagre para cabelo sempre existiu, né? Milagres. Olha, isso aqui você tratamentos não, milagres. Passa essa loção que você vai ficar na televisão, você cansa de ver na isso. Na internet, é tanta coisa prometendo. Mas eu quero saber se existe na ciência, cientificamente, se existem hoje alternativas viáveis para que a pessoa possa não ser, ou pelo menos diminuir, a calvície. Já existe, sim. Agora precisa de um acompanhamento sério, né? Procurar o profissional correto, o dermatologista, que é o uso de medicamentos, né? Tanto de tomar por via oral,
de passar, como a gente estava até conversando sobre um deles, que é o minoxidil, né? E tratamentos que estão chegando agora, mas já com bons resultados em algumas pesquisas, mostrando um caminho que possivelmente vai ser algo que vai revolucionar realmente o tratamento da calvície, né? Que são as infusões de medicamento no couro cabeludo, que antes era uma coisa um pouco obscura, ainda sem muita comprovação, e que os tratamentos, os trabalhos científicos estão mostrando uma luz realmente, e tudo indica que daqui a alguns anos a gente vai ter realmente tratamentos efetivos que vão retardar e até conseguir recuperar em certo grau, onde não esteja tão avançado, os cabelos na calvície, né, principalmente masculina. Essa questão das pessoas que... quando que seria recomendado o implante capilar? O implante ou transplante, né, ele é recomendado em fases evolutivas muito avançadas, né, onde o paciente não fez realmente um tratamento desde o início e já tem uma grande área de perda. Então, realmente aí é indicado o transplante. Agora, mas isso já é um último, vamos dizer, um último recurso. Último recurso, exatamente. Então, a gente acha que daqui para frente, com os avanços nessas técnicas que a gente já está fazendo em consultório, de microagulhamento, como a gente falou, a mesoterapia capilar, o MMP, que são trabalhos que já estão mostrando muito bons resultados e estão se tornando cada vez mais utilizados nos consultórios dermatológicos. A gente vai conseguir chegar num patamar que talvez até evite o transplante em pessoas que cuidaram precocemente. Certo. Né? Então, essa é uma tendência futura e não tão longe. A gente acredita que os estudos estão levando para esse patamar. Que bom, né? Era realmente uma pedra no sapato, né? Que a dermatologia não estava realmente conseguindo um bom resultado, mas que, graças a Deus, a gente agora está tendo realmente uma luz no fim do túnel, a gente acredita muito. Bacana. Mas precisa de uma abordagem precoce. Doutora Viviane, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com a conversa, muito dentro da expectativa do nosso telespectador, do nosso seguidor na internet, as pessoas que tinham essas dúvidas, eu acho que todas elas foram muito bem colocadas aqui pela senhora. Que bom. E quero desejar muito sucesso ainda na sua carreira, Obrigada. que eu sei que é uma carreira sempre ascendente. E até vou dizer à senhora, vou tomar aqui a liberdade e vou ver se eu marco uma consulta. Sim, será bem-vindo. Tá certo? Para a gente conversar sobre isso, tá prazer. Bom? Um abraço para você, tudo Obrigada. de bom, muito prazer pela sua presença, viu? Obrigada. Pois excelente bate-papo, né? Olha, dicas muito interessantes e valiosas, hein? Muito obrigado à doutora Viviane. Olha, vamos dar uma breve pausa, daqui a pouco a gente recebe por aqui a advogada Sheila Sodré. Ela vai falar sobre as principais mudanças na chamada reforma trabalhista, um assunto que interessa a todo mundo. A gente volta logo. Com minha lucidez vou ficar. Pois muito se tem falado sobre reforma trabalhista. O assunto é polêmico, gera muitas dúvidas e é importante a gente conhecer as mudanças, o impacto nas empresas, o impacto nos trabalhadores. Por isso que a gente vai conversar hoje sobre esse assunto com a advogada Sheila Sodré, nossa companheira aqui da RCTV, e, sem dúvida nenhuma, das pessoas mais abalizadas para falar sobre esse assunto. Tudo bom, Sheila? Tudo jóia. Muito obrigada pelo convite. Pois eu que fico muito honrado com a sua presença aqui com a gente. Sheila, olha, eu estou entre essas pessoas que têm essas expectativas em relação à legislação trabalhista. Como empregador ou como empregado? Como os dois. Como os dois. Eu sou os dois. Eu sou empregador na minha empresa e sou empregado aqui no sistema. Claro. Já fui defensor público, ou seja, era empregado do Estado, mas eu agora não sou mais porque estou aposentado. Mas o fato é o seguinte, eu como empregador, e eu queria que você me esclarecesse se eu estou certo ou estou errado, eu acho que é interessante uma reforma trabalhista, não sei se nos moldes como está se colocando, em função do meu caso específico. Por exemplo, eu preciso de uma pessoa para me assessorar
3 horas por dia, vamos supor. E a legislação me obriga que eu a contrate por 40 horas semanais, você está entendendo? Quer dizer, isso é uma coisa ruim, dolorosa, porque você assume uma série de compromissos com aquele empregado, quando na realidade você não tem necessidade dele para ele ficar o dia todo do seu lado. Você está entendendo? Claro, e a reforma contempla isso. Pois é, isso porque que eu a queria... reforma já aprovou, está aprovada, viu? E começa a valer já. Agora em novembro mudou, vai mudar completamente. Que Foram coisa mais de interessante. 100 artigos que já estão prontos para entrar. Né? O judiciário todo já está se preparando. Eu tive a oportunidade, que vai ao ar essa quarta-feira, de entrevistar um juiz, que é o vice-presidente da Amatra, daqui, em qual ele deixou claro todas essas mudanças, né, do lado positivo, do lado negativo. E principalmente para mim, o que ficou claro nessa entrevista, nessa oportunidade, foi que os operadores do direito, eles vão ter que entrar numa imersão para poder entender. Porque uma reformazinha que se falava em 6 artigos, passaram mais de 100. E chega ao ponto realmente, exatamente, chegou ao ponto, para você ter uma ideia, que vai mudar tanto, que isso que você está falando vai acontecer, e ela pode ser, por exemplo, intermitente. Você está precisando de um funcionário para trabalhar 3, 4 horas para ti, mas não precisa ser todos os dias da semana. Não precisa. E vai poder fracionar o salário dele, porque você vai pagar proporcional. Eu sei. E isso com carteira assinada, com tudo. Eu com sei. todos os outros requisitos, com todos os outros direito a tudo, mas com tudo proporcional. Proporcional. Né? Que chama isso é uma coisa interessante. Eu, pelo menos, acho. Exatamente. O que Sheila, então por que existem tantas reações? Porque falam assim, vão perder os direitos dos trabalhadores. Eu queria que você me dissesse exatamente o seguinte: o que é ruim para o trabalhador? Olha bem, a gente pode discutir uns pontos independentemente de méritos políticos. Certo. Né? A gente vai tratar de algumas questões, por exemplo, a reforma realmente, ela trouxe os maiores benefícios, foi para o empregador. Indiscutivelmente. Tá claro que foi para o empregador em pontos específicos. Sim. E eu vou te dar alguns pontos e depois a gente vai trabalhando nos outros. Por exemplo, para o trabalhador, a justiça era praticamente, ele não pagava custas judiciais, não existia custa para o trabalhador. Sim. Afinal de contas, eu creio que 80%, 90% das reclamações trabalhistas, o empregado estava desempregado. Então, não poderia bancar as custas. É isso. Tá? Então, o que acontece? Hoje um trabalhador, para entrar na Justiça do Trabalho, ele vai ter que pagar custas se ele ganhar acima de 40% do teto do INSS, que hoje está na faixa de uns 5 mil. Então, se você é trabalhador e quiser entrar com ação judicial e você ganha mais de 2.300, você vai pagar as custas das suas verbas trabalhistas. Sim. E aí vem a questão. Mas você paga se você for vitorioso? Não, ou você paga... As custas são no início. São no início. Quando você dá a entrada, já tem que estar arcando com as custas. Exatamente. O CPC, ele dá opções ao juiz definir que ela pode ser parcelada, de acordo com a situação, ou pode até ser deferida no final. Mas existem circunstâncias para que você, o trabalhador, no caso, vai conseguir isso. Tá? Porque o novo CPC, que ele não estava sendo contemplado na Justiça do Trabalho, passa a ser contemplado agora a partir de novembro. Sim. E, entre elas, uma coisa que foi bom para o advogado é que o advogado que milita na esfera trabalhista, ele não tinha direito a honorários sucumbenciais. Explica para o telespectador. O que acontece? Existe um honorário que você está acostumado aos honorários contratuais. Quando você contrata um advogado, você ali, por exemplo, na esfera trabalhista, já acerta olha, eu estou contratando você para entrar com essa demanda trabalhista e quando no final 30% do que eu ganhar vai para você. E assim era, e é até novembro. E o que é esse sucumbencial? O sucumbencial não tem nada a ver com o que foi contratado. E sim, a parte adversa, ele vai ter que pagar para a parte que ganhou, para o advogado que ganhou. Sim. Então, que vai de 5, né, até 15, sucumbencial vai poder ser arbitrado pelo juiz. E aí, o que acontece? Que complica mais. O trabalhador, hoje em dia, quando ele entra com a ação, boa parte das coisas ele tem que provar. Ele vai ter que provar que fez hora extra, ele vai ter que provar
que não recebeu algumas verbas. Porque hoje em dia a palavra do trabalhador vale muito mais do que a do empregado. Essa aqui é a mas verdade. tem coisas agora que complicou. Por exemplo, a testemunha vai pagar multa se ele estiver mentindo. Já pensou? Não tinha isso. Vai pagar multa por litigância de má-fé e uma multa que pode chegar até 10% referente ao valor da causa, que aí a gente lembra muito isso. Olha, o trabalhador antes ele fazia assim, poxa, mas eu não sei ainda quanto é que vai dar as verbas, porque eu ganho hora extra, né? Ele não me pagou por meu último salário e sobre então tudo isso tem incide vários e outros direitos. Então, muitas vezes você entrava com o processo, você não sabia exatamente qual era o valor da causa que você estava brigando. E significa o quê? Eu posso até ganhar alguns itens, né, que eu estou pleiteando na justiça, eu pedia 3 horas extras que eu fazia por dia, eu ganho 2. Significa que você vai ser sucumbente daquela 1 hora que não deu e vai ter que pagar honorários para o advogado da outra parte. Isso não existia e não era aplicado na justiça do trabalho. Me diga uma coisa, então quando se fala que foram retirados direitos dos trabalhadores, isso é um fato? É um fato. É um fato? Foram retirados direitos? Foram tirados. Mas se ele continua tendo direito a férias, tendo direito certo, mas ele pode ser mitigado, porque o que acontece agora? Explica a linguagem do povo aqui para entender. Isso pode ser alterado, porque o que acontece hoje, num ponto mais importante, que parece até, foram orquestrados, para você entender. Vai valer o que foi combinado ou o que foi acertado entre as partes, em detrimento do que está legislado. Sim. O que for, por exemplo, aí vem a questão dos sindicatos, eles vão poder alterar regras, por exemplo, de pagamento do 13º. Por exemplo, do percentual da hora extra no sábado e no domingo. Porque o que ele não pode fazer, o que não muda... O contratante vai poder fazer isso, Exatamente. O que acontece, por exemplo, várias coisas. Eu tenho um funcionário, tá? E que para mim é bem melhor para eu pagar esse funcionário o 13º parcelado. Eu sou obrigada, é constitucional, onde diz que todo trabalhador tem direito e não mexeu nisso. Não mexeu no 13º, tem direito não ao mexeu 13º, mas a maneira como vai pagar... eu vou pagar, eu posso fracionar e ser uma negociação entre o sindicato. E qual é a realidade dos nossos sindicatos hoje representativos? E piorar, porque hoje se tirou a obrigatoriedade do pagamento sindical. Então... vai aquela história, só vou pagar o sindicato se realmente eu acreditar, se que realmente ele tem, presta serviço. Exatamente. No que eu acho que está certo, porque tem sindicatos que não têm nenhuma atuação e você é obrigado a não somente a pagar a contribuição sindical, quando morre um sindicalizado, tem alguns seguros que vocês dividem. Que vocês dividem, no meu caso tem. Quer dizer, eu acho que isso tem que ser realmente melhor colocado, porque a pessoa tem que pagar, saber o que está pagando, né? Mas olha bem, vamos falar, por exemplo, da sua categoria. O presidente da sua categoria, ele está há quanto tempo, por exemplo? E quando tem uma negociação coletiva, quem está à frente? Ele que está à frente do sindicato e ele, juntamente com o sindicato patronal, é que vão discutir regras, tá? Que vai alterar toda uma categoria. Ele estabelecendo uma regra por uma questão de conveniência ou por uma questão... Não importa, mas ele considera que, por exemplo, que o 13º ou que as férias podem ser fracionadas em 3 vezes, sendo a menor, que não, as férias agora podem ser fracionadas em 3 vezes, contanto que uma delas não seja inferior a 14 dias, mas as outras podem ser reduzidas, mas pelo menos uma de 14 dias todo trabalhador tem direito a tirar. Tá? Então ele pode fracionar isso e vai ser aplicado, vai poder ser aplicado para todo trabalhador daquela categoria. E agora nós temos um outro problema. Eu sou prestador de serviço, eu tenho uma empresa e a partir de novembro, até por uma questão de economia, mesmo da minha folha de pagamento, é muito mais interessante pegar terceirizados, que são os famosos PJs. O custo cai. O que é PJ? Pessoa jurídica. Ele pega o profissional e acaba numa negociação botando ele para abrir uma empresa, uma PJ que ele pode fazer de um microempreendedor individual e prestar serviço a essa empresa ou a outras empresas também. O que a legislação agora não proíbe é que eu tenha um PJ, isso era proibido porque ficava parecendo uma fraude realmente, mas agora a legislação permite que mesmo eu com PJ, eu trabalhe só para aquela empresa.
Entendi. O que antes era mais ou menos uma forma da empresa reduzir os custos dela, tá? E para o trabalhador acabava sendo um ônus, entre aspas, se ele não soubesse aplicar o dinheiro dele, porque ele fica sem 13º, FGTS, sem outras garantias, que são garantias constitucionais, que ia por via oblíqua. Agora não mais. Eu vou ter que encerrar o nosso programa, infelizmente. Eu só queria fazer uma pergunta, porque você tem que ser resposta rápida. Perfeito. Você, como empresária, que você também é, Claro. E como funcionária, que eu não sei se você Não sou. Você, como empresária, você é a favor ou contra? Olha, a princípio facilita algumas coisas, mas a longo prazo vai sofrer muito, tanto o empregado como o trabalhador, porque pode precarizar a qualidade do serviço. Mas você não em me disse, detrimento a ganhar dinheiro. Mas você não respondeu minha pergunta. Não, porque Você você é contra? perde qualidade, principalmente na área de prestação de serviço. Tá bom. E na área da advocacia, não, porque o prejuízo você vai sentir a longo prazo. Tá certo, tá bom. Então é isso, olha, Sheila, muitíssimo obrigado. Fiquei muito feliz com sua presença aqui. Eu que agradeço. Muito simpática, muito consistente, que você sabe o que está falando. E isso é muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Aproveito para convidar o seu telespectador, o pessoal que está assistindo nosso programa, também para assistir o programa Café com Direito, que a gente vai entrar em minúcias sobre essa reforma com a entrevista do Antônio Luiz Magalhães, que é juiz da Justiça do Trabalho. Bacana demais, a gente vai ficando por aqui. Olha, fica conectado com a gente, nossa programação no Play, portalcorreio.com.br. Estamos ao vivo toda terça-feira a partir das 7h10 da noite, hein? Beijos!